Essa é, na minha opinião, a maior bomba contra Sérgio Moro, mostrando que ele já era um corrupto bem antes do início da Lava Jato. O nível de ilegalidade dele é tão grande que ele estava querendo usar policiais infiltrados para gravar ministros do STJ, ministros com foro privilegiado, e ele era um juiz de primeira instância, ou seja, ele não poderia fazer isso. É muito corrupto. E aí vem Deltan Dallagnol querendo defender o Sérgio Moro, distorcendo, falando a conversa que ele teve com o empresário Tony Garcia é a mesma que o Mauro Cid está tendo com o Alexandre de Moraes. Ora, Deltan, faça-me um favor. Primeiro que o Sérgio Moro nem liga pra você que ele te abandonou. Agora você vem com essa pra distorcer fatos. Todas essas práticas do Moro no passado foram depois usadas nas ilegalidades da Lava Jato. Coloque nos comentários, o Moro, ele já era um corrupto antes mesmo da Lava Jato? E o que você achou dessa defesa do Deltan Dallagnol? Pra você, o Moro caçado é pouco ou ele tem que ser preso? Então deixa o seu like se você curtiu essa bomba contra o Moro e se inscreva no canal. Eu vou começar a descrever o caso pra você que aconteceu lá no início dos anos 2000, 2004, 2005, e você vai ficar simplesmente horrorizado com o que Sérgio Moro estava fazendo, como ele já era um corrupto bem antes do início da Lava Jato, mostrando que esse herói da classe média na verdade não era herói de nada, porque a Globo News teve acesso a um relatório da Polícia Federal de 2005, na qual há uma conversa do Sérgio Moro com o empresário Tony Garcia, que depois acabou virando deputado federal, deputado estadual. Uma conversa de 1 hora entre os dois. E aí, pessoal, nessa conversa, o Sérgio Moro estava combinando com o Tony Garcia 30 itens que deveriam ser cumpridos para que o acordo de delação premiada do Tony Garcia pudesse de fato valer. E dentre esses itens, o Tony Garcia deveria investigar, monitorar e gravar conversas de ministros do STJ e outros magistrados do Paraná. O Sérgio Moro não podia fazer isso. Por quê? Porque primeiro que ele era juiz, ele não tinha poder de investigação e mais ainda, essas pessoas têm foro privilegiado. O Sérgio Moro era um juiz de primeira instância, ou seja, desde o início dos anos 2000, Moro já era um corrupto que ele não conseguia conter ali as suas atribuições. Mas o plano do Moro é tão mirabolante, mas tão mirabolante, que ele havia combinado com o Tony Garcia de colocar um policial infiltrado dentro do escritório do Tony Garcia para que ele pudesse se passar como sendo um secretário para gravar as conversas que aconteceram do Tony Garcia com autoridades do estado do Paraná. O presidente do Tribunal de Contas do Estado foi gravado de modo ilegal pelo Sérgio Moro. Olha só o que aconteceu. E como nós falamos, a ilegalidade está no fato de que Sérgio Moro era um juiz de primeira instância. Quem deveria julgar todos esses casos ou todas essas pessoas eram as instâncias superiores. Sérgio Moro não deveria fazer nada disso, pessoal. É simplesmente um absurdo que mostra que Sérgio Moro já atuava de modo ilegal desde lá do início dos anos 2000, bem antes da Lava Jato. E aí ele vem com uma conversa mole que ele já havia utilizado para rebater as acusações do Rodrigo Tacla Duran. Moro começou o seguinte: não, o Tony Garcia, ele é um criminoso. Mesma coisa que ele falou com o Tacla Duran. Ele é um criminoso, ele mente. E pelo fato dele ser um criminoso, nós não devemos confiar na palavra dele. Isso é uma idiotice que o Sérgio Moro tá falando. Isso é uma idiotice. Porque o Moro, ele fez uma delação premiada com o Tony Garcia. Por que que na época as palavras do Tony Garcia para a delação premiada eram válidas? E por que que agora que é contra ele, a palavra do Tony Garcia não vale? Moro, para de conversa mole, Moro. Ou para de cacarecos moles, Moro. Coloca a calça comprida, seja homem. E na Lava Jato, as delações premiadas funcionavam, depois elas não se provavam como a delação do Palocci. Mas na época, a palavra era lei. Agora não é, só porque é contra você, só porque as pessoas estão mostrando que você tem pés de barro, as pessoas estão mostrando que você é um corrupto, que tinha ali a fala, queria combater a corrupção, mas você era um corrupto maior. Porque o que o Sérgio Moro fez, para o desespero da classe média, ele agia fora da lei. Como que você combate a corrupção com ilegalidade? Aí são duas ilegalidades. Você tira uma legalidade e coloca outra no lugar? Olha, é simplesmente um absurdo. Ah, e o que ele falava? O que ele falou? Em 2021, ele chegou e falou o seguinte: ah não, a Lava Jato ela cometeu alguns excessos, mas não foi com a intenção. É o excludente de ilicitude. O Moro acha que, ah não, nós vamos poder
Isso talvez seja isso que ele pensou. A gente pode ter cometido alguns excessos, a gente pode ter cometido alguns erros, mas foi por uma boa causa. De boas intenções o inferno tá cheio. Agora, a gente tem que entender se o Sérgio Moro, de fato, na época da Lava Jato e lá no passado, se de fato ele cometeu esses erros como erros mesmo, estou fazendo igual o Deltan Dallagnol com aspas, se isso eram erros mesmo, ou se foram de modo proposital. Porque eu tô aqui mexendo com a Paulinha Guerreiro, ela cai no chão. Eu errei, eu a derrubei. Agora, se eu a joguei no chão, isso não é um erro, foi um modo proposital. Então a gente tem que ver isso e eu quero que você coloque nos comentários se tudo que a Lava Jato fez foram erros mesmo ou se foi proposital para benefício do Sérgio Moro e também do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol começou com um papo ridículo e agora está afiliado ao Partido Novo. Foi cassado, perdeu o mandato. Por que ele perdeu o mandato? Porque ele usou uma manobra ilegal para não virar ficha suja, porque ele seria condenado. Por que ele seria condenado? Justamente por utilização de escutas ilegais no âmbito da Lava Jato. Tem mais de 3.000 páginas o processo contra o Deltan Dallagnol sobre escutas ilegais. Toda a condução da Lava Jato, várias ilegalidades que o Deltan Dallagnol promoveu. E aí ele pede demissão como servidor público porque ele seria processado e seria condenado, viraria ficha suja e não poderia disputar a eleição de 2022. Ele fez tudo isso para disputar, só que a manobra deu errado e ele foi cassado. Aí ele sai em defesa do Moro, fazendo uma distorção. Não, essa conversa de 1 hora que o Moro teve no telefone com o Tony Garcia é muito parecido com a conversa que o Mauro Cid está tendo agora com o Alexandre de Moraes. Não é! Seja honesto, Deltan, nas suas palavras nesse ponto. Porque você está fazendo uma confusão proposital. O Moro não podia conversar com o Tony Garcia para investigar ministro do STJ. Moro não tinha prerrogativa legal para fazer isso. O Alexandre de Moraes conversou com o Mauro Cid e com o advogado porque aquela é uma investigação com foro privilegiado com instância do Supremo. Ah, o Cid não tem foro, mas outras pessoas têm foro privilegiado. Então é uma discussão no âmbito do Supremo. É uma investigação no âmbito do Supremo. E não como o Moro fez com o Tony Garcia. Aliás, o que o Moro estava fazendo naquela época era investigar, sim, ministros do STJ, porque o Globo News mostrou que naquela época havia uma suspeita de venda de sentença, e era aparentemente isso que o Sérgio Moro estava investigando sem poder, porque os ministros do STJ têm foro privilegiado. Moro era um juiz de primeira instância, então ele queria que o Tony Garcia monitorasse e gravasse os ministros para saber se de fato havia venda ou não de sentença. E o que foi mostrado depois? Não houve venda alguma de sentença. Era uma pista falsa. Não passou de balela do Sérgio Moro ou da época e nada foi comprovado. Então, por mais que o Deltan Dallagnol venha com essa conversa mole para querer defender o Sérgio Moro, que não teve solidariedade quando o Deltan foi cassado, isso tudo não passa de uma grande bagunça e uma desonestidade que o Deltan Dallagnol está fazendo, a não ser que ele não saiba como funciona um foro privilegiado. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Mas o que é interessante é que mostra para nós o modus operandi de Sérgio Moro bem antes da Lava Jato. Bem antes da Lava Jato. Porque delação premiada foi utilizado a rodo na Lava Jato, mesmo sem provas, no caso do Palocci, e gravação ilegal com utilização de escutas e grampos. O que está pegando agora é o Alberto Youssef entrando com o processo porque a cela do Youssef tinha escutas ilegais, que falaram para ele que não estão gravando nada, mas depois foi provado que ele estava sim sendo gravado. Fora os grampos no escritório do Cristiano Zanin, que na época era advogado do Lula, e outros grampos ilegais promovidos por Deltan Dallagnol. A prática se repetiu. E o Moro vai virar ficha suja, porque além de tudo isso, na época da Lava Jato, houve ali um repasse muito esquisito, bilionário de dinheiro da Petrobras, mais de 2 bilhões de reais, que foi promovido por Moro e Gabriela Hart, que era juíza substituta, antes mesmo da situação estar toda finalizada. Então, e essa é a maior investigação contra o Sérgio Moro que nós temos até o momento. Então, se Sérgio Moro for condenado, o que vai acabar acontecendo? Ele vai virar um ficha suja, mostrando que sim, Sérgio Moro era e é possivelmente um grande de um corrupto, pelo que está sendo mostrado pelas investigações. Vamos esperar para ver essa derrocada do Moro, mas está sendo muito gostoso para a classe média ver o seu grande herói se mostrando um verdadeiro vilão.